Nós estamos na campanha de quebra de maldições e existe uma palavra profética sobre a nossa vida. Você sabe o quanto isso é importante? Ter uma palavra profética sobre a tua vida? Sabe que Deus nos chama, Ele nos impulsiona para que as profecias aconteçam na nossa vida. Então, você não está sozinho. Tem uma palavra agindo sobre a tua vida. Você tem um profeta sobre a tua vida. Quanto isso é importante. Você crê em profeta? Eu creio. Você crê nas profecias? Eu creio. É importante crer. Sabe que muitos povos perderam a bênção porque não aceitaram os profetas. Mataram os profetas em suas vidas. Não acreditaram nas profecias. E passaram a bênção, porque uma vez proferida ela vai se cumprir. Tanto a gente vê aí na Bíblia os próprios judeus. Então Jesus veio para o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou. A bênção deixou de se cumprir? Não, está se cumprindo até hoje na nossa vida. Porque nós aceitamos, amém? Nós sabemos o poder de uma profecia, o poder da boca de um profeta. O profeta, ele é a voz de Deus na nossa vida. Bispo Robson é um profeta, é a voz de Deus na nossa vida. E você sabe que o óleo, ele vem pelas barbas de Arão, escorre pelas barbas de Arão. Por isso é importante nós estarmos debaixo de autoridade, debaixo de profecia, debaixo de um profeta, debaixo de um Moisés. Você tem um Moisés na sua vida, amém? Glória a Deus. E esse ano, a profecia sobre a nossa vida é que nós vamos romper os limites. Nós vamos romper tudo que nos limitou em anos anteriores. E se você crê nisso, essa palavra vai pairar sobre a sua vida e ela vai te impulsionar, ela vai te puxar para o caminho certo, para o lugar certo, para fazer a coisa certa, na atitude certa, para romper. Então, se você crê que um profeta é porta-voz de Deus e trouxe uma profecia para a sua vida esse ano, e que esse profeta liberou sobre você a autoridade para romper, você vai romper. Eu fui criada numa família, fui criada com a minha avó numa família muito simples. Mas a minha avó era analfabeta. Mas ela acreditava em Deus. Meu avô era presbítero na igreja evangélica. E minha avó também, só que lá nessa igreja não se reconhecia mulher. Mas ela era também, né? Acompanhava ele em tudo. E minha avó profetizava sobre a minha vida. Uma coisa que meu avô soube me fazer comigo, foi me dar educação. Ele me ensinou muito bem a respeitar a autoridade sobre a minha vida. E foi isso que me tirou da roça, literalmente. Nós morávamos numa fazenda, na roça, nós não tínhamos nada. Mas tinha Deus dentro de casa. E a minha avó falava assim, ela era analfabeta. E eu aprendi a ler antes de ir para a escola, que meu avô me ensinou na Bíblia. Ele ensinava as palavras, aí eu ia vendo onde é que estava aquela palavra, então de repente eu estava lendo. E eu comecei a ensinar algumas coisas para minha avó. E minha avó falava assim, você vai ser professora. E eu falava amém, que a gente já, né, desde cedo aprende a falar amém, para a autoridade sobre a vida da gente. Amém. E eu adorava brincar de professora, então eu pegava carvão do fogão de lenha e riscava a parede branca. Que era lousa, você está entendendo? Na hora de apagar, minha avó tinha que lavar lá com sabão de cinza. Né? Tem gente que não sabe o que é isso. Depois você vai estudar lá no Google. Então, e eu brincava de escolinha. Eu falava, você vai ser professora. Eu amei. Você vai ser professora. Eu amei. Só que eu estava lá num buraco, numa fazenda. Meu avô era colono. E a gente não tinha nada. E não tinha nem luz elétrica. Não tinha banheiro dentro de casa. Vocês pensam que é comum isso? Nem sempre foi. E aí eu fui crescendo e eu falava, e eu até esqueci disso aí. E aí fui pro mundo, né? Saí dos caminhos, né, do que minha avó me ensinava, porque eu fui morar em São Paulo e lá eu fui, né, viver do jeito que eu achava que era melhor. E aí me esqueci disso. E aí quando foi para eu fazer faculdade, eu falei assim, eu só falava assim, quando eu ia procurar vaga,
eu queria fazer direito. Mas a minha área, naquela época, era a que menos tinha vaga. Você achava vaga lá do outro lado do Brasil. E não tinha vaga perto. Aí eu falava assim, a única coisa que eu não quero... Eu vou fazer outro curso. Mas o único curso que eu jamais vou fazer na minha vida é pedagogia. Eu falava isso. É o único curso que eu não faço. Detesto. Jamais vou estar dentro de uma escola. Mudei de ideia. Só que existia sobre minha vida uma profecia. Essa profecia eu tinha dito o que para ela? Amém. E hoje eu sou professora, tá, gente? Como se não bastasse, continuei o curso ainda em outras coisas dentro da área. Então eu quero dizer para você que uma profecia sobre a tua vida e o teu amém, o teu ouvido aberto, o teu coração disposto faz toda a diferença. Bispo Robson liberou essa profecia e eu profetizo sobre a tua vida. Esse ano você vai romper todos os limites que possam te impedir de glorificar o nome dele, de exaltar o nome do teu pai, de mostrar que o nome dele tem poder, de mostrar que ele era, é e sempre será em nome de Jesus. Só que, contudo, existem coisas que podem tentar nos impedir. E eu quero falar de um sentimento que ele veio de uma maldição. O medo. O medo equilibrado, ele é positivo. A criança não põe a mão no fogo porque ela tem medo de se queimar. Você não atravessa a rua sem olhar porque você tem medo de ser atropelado. Maravilhoso. Maravilhoso. Você não pula de um prédio porque você tem medo de morrer. Um bom medo. Excelente medo. Agora, o medo não pode te paralisar, que aí já é maldição. Não deixa você seguir, te amarra, já é maldição. Já é o medo proveniente do pecado, da idolatria, dos nossos ancestrais, de coisas que nós fizemos no passado, na ignorância. Então, esse medo tem que cair por terra. O medo do novo, o medo de passar vergonha. Você quer tanto ir lá e conversar com aquela pessoa, ou pedir uma vaga de emprego, mas tem medo. Tem vergonha, o medo de não ser aceito, o medo da rejeição. Eu tive muitos relacionamentos e eu sofri muito, agora eu tenho medo da rejeição, eu não quero outro relacionamento. O medo de fracassar, o medo de não merecer, o medo da torcida contrária. Sabe quando está no time mais fraco? Eu já tive no time mais fraco, porque eu sempre fui pequenininha. Então na hora de escolher eu ficava junto com os pequenininhos. E aí os fortão ficavam no outro time. E eu sempre estava no pior time. Mas eu era, sabe, o povo chamava de sabe, não vou falar. Eu dava tudo com tudo, sabe? Se não dava de um jeito, tinha que dar do outro. Derrubava, não estava nem aí. Então, para superar, né? Então, eu sempre ouvia a torcida contrária. A hora que estava na minha mão a jogada, eu só escutava assim, erra, erra, erra. Legal, né? Você vai fazer alguma coisa, você escuta, erra, erra. Aí você erra, medo da torcida contrária. Só que eu nunca fui, é incrível, mas assim, eu nunca fui paralisada pelo medo. Eu ficava com raiva, eu falava assim, eu vou entrar, vou mostrar para eles como é que faz. Mas não fazia tudo errado. Mas eu nunca desistia. Então é importante você não ter medo, não ser paralisado pela torcida contrária. Então o que nós vamos fazer com esse medo? Deus já tratou esse medo lá atrás. Há muito tempo, embora Deus fizesse maravilhas no meio do seu povo, o povo pela idolatria, por ouvir outras pessoas. Às vezes você vem aqui na igreja, você ouve uma palavra tão abençoada, tão de Deus, você sai fortalecido. Aí a sua tia lá do norte do país liga para você e fala uma palavra contrária. Aí o que acontece? Facilmente, se você vacilar, você ouve a torcida contrária. Você ouve o que não vem de Deus para a tua vida. Toma cuidado que as pessoas que nós mais amamos, às vezes são usadas para falar contrário à palavra que Deus está profetizando. Ou aquela amiga, né? A dona Maricota chega e fala uma bobagem e de repente você crê. O pastor dá a vida e faz treinamento e faz o culto e estuda e faz isso, faz aquilo e profetiza sobre a sua vida. Aí um incircunciso lá fora que está com a vida toda esquisita, fala um trem para você e te arranca da igreja. Toma cuidado com isso. Porque isso, nós estamos dando aval à idolatria. Porque idolatria não é só adorar estátua.
Idolatria é você deixar de vir ao culto porque você lavou o carro e não quer que molhe. Idolatria é você deixar de adorar a Deus porque você não gosta do levita que está aqui em cima. Adorou mais uma vontade, uma coisa, do que a Deus. Idolatria é trocar festas e outras coisas pelo culto. Adorar, colocar Deus, outras coisas acima de Deus. Então tem vários tipos de idolatria. Aí o povo de Deus começou a se tornar religioso, sabe? Apavorava na congregação, glória a Deus, aleluia, só religiosidade, era raso. Estava ali só de corpo presente. E aí o que aconteceu? Aí Deus, ao invés de castigar esse povo, sabe o que Deus fez? Deus resolveu consolar o seu povo. Olha o que Deus diz em Isaías 41:10. Esse era um momento em que o povo estava se perdendo por idolatria, por falta de confiança. O povo estava se sentindo abandonado, estava se sentindo só, estava se sentindo inseguro. O povo estava com medo. Havia rumores que Ciro, o rei que o rei Ciro ia invadir Israel, ia acabar com o povo de Israel. Então o povo estava com muito medo. O povo já era cativo nessa época e o povo estava com muito medo. Mas Deus estava preparando Ciro, que não era do povo de Israel, para libertar o seu povo. E aí olha o que Isaías 41:10 diz. Deus diz para o povo, através de quem? Do profeta Isaías. Deus diz assim: não temas. Deus pede coragem para o seu povo. Deus te pede coragem. Deus fala, por favor, não tenha medo. Eu preciso que você tenha coragem. Tenha coragem. Fala para o seu irmão, por favor, não tenha medo. Tenha coragem. Coragem para prosseguir, coragem para não parar. A coragem, gente, não é ausência de medo. Eu sou corajoso porque eu não tenho medo de nada. Aí se aparecer uma barata ali, eu já saio correndo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você enfrentar o medo com confiança que Deus está à frente. É isso que Deus te pede. Ele sabe que você tem medo. É natural a gente ter medo. Mas o medo não pode nos engessar, não pode nos paralisar. Então, coragem é você ter fé para enfrentar o medo e ir para cima. Aí ele diz assim, não temas. Aí ele fala, por que não é para você temer? Porque é muito simples alguém chegar para você e falar assim, é que nem ir no psicólogo. A minha filha, Gabriela, fala assim, mãe, a pessoa vai no psicólogo, é muito interessante. Você chega lá e fala assim, estou com medo. Não tenha. Eu sou muito ansiosa. Para de ser ansiosa. Eu não consigo dormir à noite. Mas relaxa e dorme. Quando ela começou no direito, ela começou com alguns medos, né? Porque mexe com muita coisa. E eles indicam, tem um psicólogo que acompanha, né? E aí ela fala, mãe, não adianta nada. Eu chego lá e falo assim, não consigo dormir. Eu falo, não, mas você dorme? Então, mas Deus não faz isso. Ele está falando assim, não temas. Aí ele diz, porque eu sou contigo. Não tema. Você crê que Ele é contigo? Não tema. Mas eu tenho medo. Tá, você pega esse medo, se enche de coragem e enfrenta ele, porque após você romper essa barreira, você vai ver que Deus sempre esteve contigo. Ele diz, porque eu sou contigo. Ele promete que basta você continuar, mesmo sem perspectiva, mesmo não acreditando. Mesmo com medo, se você der um passo, você vai ver que Ele estava contigo. E é isso que Ele diz. Aí, Ele diz assim que Ele vai junto, você não está sozinho. Ele está junto contigo. Aí Ele diz assim, não te assombres. Ele diz, não te assombre. Sabe aquela pessoa que vive assustada, achando que tudo vai dar errado? Eu lembro que o Bispo Robson falou assim, que a mãe dele tinha tanto medo, que quando ele espirrava, a mãe dele falava, ai meu Deus, será que é câncer? Tanto medo, vivia assombrada. Nós não podemos ser que nem uma casa mal assombrada, né? Casa mal assombrada no filme é assim, abre uma porta, não é nada. Faz um barulho, era um gato. Nós não podemos ser assim, mal assombrado, o tempo todo assustado, com medo. Isso daí não deixa a promessa de Deus agir. Não tem espaço, sempre com medo, sempre com medo. Ai, mas será? Ai, mas não sei o quê. Tem gente que é assim, você fala assim, a pessoa fala, eu tô com uma dor aqui. Eu sempre falo, não é nada, porque eu já estou profetizando. Depois a gente vai orar, a gente vai repreender. Não é nada. Mas eu não sei não. Cala a boca em primeiro lugar. Creia, não, declara, né? Depois a gente vai ver o que vai acontecer lá na frente. Mas a princípio, não te assombre, não seja aquela pessoa assustada com tudo, com medo de tudo.
que Deus não consegue agir, não dá espaço para o poder. Aí diz assim, ó, não seja assustado, não seja mal assombrado. Sabe por quê? Porque eu sou teu Deus. Ele diz assim, você tem um Deus. E se você tem um Deus, não fica assustado, porque quem tem Deus tem tudo e Ele está à frente. Amém? Não fica assustado, não. Eu, quando era pequena, ficava muito assustada. Minha avó fazia aquelas águas de brasa para eu tomar. Eu via tomando aquele trem, não adiantava nada. Ó, não temas, porque você tem um Deus. Quantas pessoas você olha, você vê um noticiário na televisão, você fala assim, meu Deus, essa mulher não tem Deus. Se ela tivesse, se ela conhecesse Jesus, você vê lá, às vezes uma atrocidade dentro de uma família, né, que o pai perde a cabeça, a mãe, o filho perde a cabeça. Puxa vida, se eles tivessem Deus, mas você tem, entendeu? Não temas que você tem um Deus, Ele é teu Deus. Ele mesmo disse, eu sou teu. Aí ele continua, eu te fortaleço. Sabe o que ele disse? Segue em frente, porque se você enfraquecer, fica tranquilo. Após sua fraqueza, você vai sentir que eu estou te fortalecendo. Só segue em frente. E aí ele continua, porque não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Dá aquela fraqueza, mas deixa a fraqueza vir, só para você sentir a força dele. Aí ele continua, eu te fortaleço e te ajudo. Olha só, sabe, a hora que você está batendo o bolo na tua casa, porque eu quando vou bater um bolo, gente, principalmente quando tem visita, eu oro. Falo, Senhor, que esse bolo não murche, que dê tudo certo. Eu sempre fiz bolo bem, não vá agora, esse bolo não dá certo. Ele te ajuda na hora da receita mais simples que você... A coisa mais simples que você estiver fazendo, Ele está te ajudando. Eu creio que Ele coloca os anjos ali me ajudando a fazer o bolo. Aí eu sirvo o bolo e falo, glória a Deus. Gente, eu termino de lavar a louça, tem dia que parece que eu não vou dar conta. Eu chego do serviço, eu olho, né, aquele monte para derrubar, um monte de louça, um monte de roupa, E quando eu venço aquilo, quando eu termino... O Alberto sabe disso, eu sempre dou uma volta na casa, quando eu termino de limpar, eu vejo a roupa passada, eu abro o guarda-roupa, eu falo, glória a Deus, que esteve junto comigo, porque eu sei que muita mulher entra em depressão, larga tudo e a casa vira de perna para cima. Tem, não tem? Tem, desiste de tudo. Eu tinha uma amiga que ela desistiu tanto da casa dela, que um dia eu fui entrar na casa dela, gente, tinha prato de arroz de resto das crianças no sofá, uma casa linda, era assim, você entrava na cozinha, era roupa suja, era coisa que ficou no meio do caminho para sair, não saiu, sabe, uma bagunça, não tinha nada dentro do armário, tudo em cima da pia, você não achava nada, não tinha uma roupa no guarda-roupa, eles dormiam em um lugar afastado dentro do carro, num colchão, porque a cama estava cheia de roupa. Você acha que isso aí é o quê? Maldição. Então, não é comum, Deus é contigo, amém? Quando você passa aquele monte de roupa que ninguém quer, né, depois de um dia de trabalho, glorifica o nome de Deus, porque Ele te ajudou a passar aquela roupa. Colocou os anjos a teu favor. Eu creio nisso. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando você pensa que você não vai aguentar, fica sossegado. Porque quem te sustenta com a mão forte é Deus. Amém? Então, não tema amanhã, só crê. Ele diz que te sustenta com o braço forte, trabalha a teu favor. Só crê para que seja justo essa ajuda de Deus. Amém? O bispo Alberto, um dia ele falou assim para mim, em Bragança, ele falou assim, nunca desista de um desafio, porque quem desafia é Deus, e quando Ele desafia, Ele está à frente, Ele vai te dar a vitória. E muitas vezes a gente reclama que não consegue as coisas, porque não aceitou os desafios de Deus. Então, sempre siga em frente. E eu quero falar com vocês de uma pessoa, nessa época mesmo, que não fazia parte do povo de Deus. Não fazia parte desse povo que Deus estava falando. Era uma mulher cananeia. Essa mulher tinha uma maldição sobre a vida dela. Os cananeus foram amaldiçoados. Então, essa maldição atrapalhava a vida dela. Essa maldição causava nela insegurança, medo, de novo medo. Depois vocês leem a história dela direitinho. Então, essa mulher, ela enfrentou o medo da sociedade. Primeiro porque ela era mulher, né? A mulher já não tinha vez. Tá? A mulher sofria preconceito, era uma pessoa que não tinha importância nenhuma, só pelo fato de ser mulher. Ninguém, desvalorizada.
uma pessoa que se sentia sem valor, uma pessoa que se comparava a outra e falava: ah, se eu tivesse nascido na Judéia, ah, se eu fosse do povo de Israel, ah, se Deus... Essa mulher, ela enfrentou o medo da sociedade, porque a sociedade discriminava ela por ser mulher e por ser cananeia, porque os cananeus eram amaldiçoados. Esse povo era chamado de cão. Eu não sei se a sua avó, sua bisavó, um dia você já ouviu ela falar assim. A minha avó falava assim: oh, mas aquele cara é um filho de um cão, de um amaldiçoado. Eles eram chamados de cão, porque eles eram amaldiçoados. Está lá em Mateus 15, 21, 28. Ela venceu os protocolos, ela venceu os limites. E ela está na Bíblia como vencedora, né? Enquanto que muitos judeus ficaram para trás e a gente não sabe nem quem são. Essa mulher superou. Encontrou muitos homens letrados, estudiosos da Bíblia, a gente não sabe nem que existiu. Essa mulher passou à frente na geração dela. Diz assim: Jesus tinha ido para a região de Tiro de Sidônia. Poxa, se ele foi para aquela região, é lógico que foi para abençoar o povo. Viu? Deus entra na tua vida, aí a tua vida está toda errada, não é para amaldiçoar, não. Ele entra na tua vida porque ele viu algo especial em você, porque ele te chamou, porque ele se fez acessível para te abençoar. Então ele estava lá, é lógico. E essa mulher não era uma mulher boba, ela sabia: Deus está aqui. O mais difícil é chegar na presença de Deus. Mas depois que você encontra a porta aberta, você entra. 15, 21, 28. 21. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. Eis que uma mulher e cananeia, duplamente amaldiçoada, daquela região, veio gritando: Senhor, filho de Davi. Senhor, filho de Davi. Ela sabia muito bem quem era Jesus. E quando ela falou filho de Davi, ela insinuou talvez que ela fosse dessa descendência. Que quem era da descendência de Davi clamava: filho de Davi, tipo, sou da sua descendência. Só que ela não era. Tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada respondeu. Você pensa a situação dessa mãe. Ela conseguiu chegar diante de Jesus. E aí ela gritou. E ele fez o quê? Nada respondeu. Muitas vezes nós chegamos na igreja, nós ouvimos a palavra, nós clamamos e dá a impressão que Jesus não está falando nada. Eu quero te dizer que se você chegou diante de Deus, foi Ele quem te trouxe. Ele está te vendo sim, e Ele está te observando, e Ele está te testando, e Ele tá querendo mais de você. Ele está cavando a tua fé, porque Ele já tem algo preparado. Ele, porém, nada respondeu. Então seus discípulos, que estavam pertinho dele, que deveriam ser iguais a ele, se chegaram a ele e pediram-lhe: Senhor, cuida dessa mulher. Pediram-lhe, o que os discípulos pediram? Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Eles viram que Jesus ficou quieto. Jesus não vai fazer nada por ela. Então deixa eu dar um conselho para Jesus. Jesus, dispensa logo. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se. Ela não foi embora. Ela se prostrou, ela adorou. Sabe por quê? Independente se Deus fala ou não fala, se Ele faz ou não faz, Ele é Deus digno de toda a sua adoração. Não adianta a gente fazer biquinho porque Deus não respondeu naquela hora e deixar de adorar, não levantar a mão na adoração, não se prostrar diante de Deus, não dizer para Deus: não importa que o Senhor não está falando comigo, eu estou levantando a adoração ao meu Deus. Amém? E foi isso que essa mulher fez. Ela aproximou-se mais. Por que ela aproximou? Porque Jesus deixou. Aí ela chegou mais perto. E aí ela fez algo mais. Porque Jesus estava cavando, Jesus estava observando. Aí ela cavou realmente. Ela se prostrou. Aí ela prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar. Alguém que estava gritando, de repente, mudou a forma de clamar. Às vezes o pastor fala assim: clame com intensidade. Você não está sentindo ainda? Faz algo diferente. Um dia na igreja, ainda bem que não foi nessa igreja, né? Mas o pastor começou um apelo e eu orando a Deus, e eu já era diaconisa. Eu falei: meu Deus, não estou sentindo a presença. Meu Deus, já comecei a pedir perdão para Deus. Aí eu vi que não deu certo. Eu estava fria e eu senti um gelo. E eu não gosto de orar pelas pessoas se eu estou gelada. Eu busco para mim primeiro. Aí eu deitei no chão, no meio da igreja, abri o braço assim, ó.
E comecei a clamar, eu senti um fogo, eu já levantei pulando, aí já fez fila debaixo da minha mão. Por quê? Porque Deus, Ele ouve o teu clamor, o teu desespero, a tua vontade da presença dEle. Mas ela aproximou-se, prostrou diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder. Aí Jesus virou para ela e disse assim: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos... Ele deveria ter falado cães, porque você é amaldiçoada, porque você é uma mulher, porque você é cananeia. Cão! Não era assim? Aí Jesus, então, de uma forma poética, com amor imenso por aquela mulher, ele quis dar uma lição, mas ele amenizou, ele poetizou. Ele disse cachorrinho. Aí eu fui procurar no dicionário. Cão se escreve cuon. Não tem nada a ver com cão de estimação. Cãozinho de estimação se escreve cunarion. Então, Jesus, ele lembrou ela da maldição, mas ele tratou de uma outra forma, de uma forma carinhosa. Um cão doméstico, amaldiçoada, porém encontrou a porta aberta, entrou na casa, foi domesticada e achou um dono, e ela tinha confiança nesse dono. Aí ela continuou, ela insistiu. Gente, Jesus chamou ela de cão, mas ela não melindrou. Quantas vezes a gente vê pessoas prestes a receber da promessa de Deus melindrando dentro da igreja? Qualquer coisinha melindra. Ah, tá cheio de igreja por aí, tá cheio de igreja, mas Deus te plantou aqui, é aqui que Ele vai te abençoar. E quem está na outra, que fique na outra, porque é lá que vai ser abençoado. Fica melindrando, pulando de galho em galho. Ela podia ter levantado e falado: ah, é? Pois pensa que eu não tenho Baal no meu povo? Que eles eram adoradores de Baal. Vou voltar para Baal, peraí, já que eu já vou matar uma criancinha em adoração a Baal, porque eles faziam isso? Não, ela não melindrou, ela não se abalou. Sabe por quê que ela não se abalou? Porque ela encontrou Jesus de braços abertos, ela teve acesso, sabe? Quando você chegou na igreja, você viu a porta aberta, é Jesus te dando acesso. Aí você foi entrando, aí você ouviu a palavra, é para você. Aí você chegou no altar, vai acontecer. Aí gira a tua cabeça, você fala: aconteceu em nome de Jesus. Pode falar o que quiser, pode você sentir que Deus se calou, pode teu vizinho falar o contrário, pode teu marido, teu filho. Deus te deu acesso, é porque Ele está te observando e Ele já tem algo para você preparado. Amém? Ela insistiu. Aí sabe o que ela falou? Ela insistiu, não se alterou. Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Isso é verdade, Senhor. Mas o Senhor largou a porta aberta, o Senhor abriu os braços, eu entrei, e agora eu sei que o Senhor é meu, o Senhor disse lá em Isaías, e eu sei que eu sou tua, e eu sei que o Senhor não dispensa aqueles que te amam vazios. Eu sei que a sua mão forte, a sua mão destra é sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor me observa. Eu sei que o Senhor está me testando. E eu sei que eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Amém? Foi isso que ela disse para Jesus. Ali, aí ó, na tradução diz assim, ó, na tradução de Cunarion diz assim: cachorrinho. Não é um cachorro, não é um cão de rua, mas um cãozinho doméstico. Olha que interessante, né? Já tinha sido domesticado. No 28, diante disso, Jesus disse-lhe: mulher. Sabe o que Jesus disse assim? Mulher. Para todo mundo que discriminava aquela mulher, visse que o valor não estava no sexo que ela tinha. No gênero, o valor não estava nisso. O valor estava, o que a fazia grande, o que faz as pessoas grandes não é ser homem nem mulher, não é ter e nem deixar de ter. O que faz uma pessoa grande é o tamanho da fé que ela tem. Ele disse: mulher, grande é a tua fé. E por causa disso, seja feito como queres. Jesus não disse: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele disse: eu vou fazer do jeito que você quer. Porque eu confio de fazer a sua vontade. Que Jesus possa confiar de fazer a nossa vontade. Seja feita como tu queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Ali quebrou a maldição,
quebrou preconceito, uma história recíproca de amor, de fé e de poder de Deus.